Essa é uma cena rara nos dias de hoje. É uma cena que está ficando ridícula. Você amar uma pessoa. Amar uma pessoa e viver a vida toda com ela. Se eu fizer sexo com uma pessoa, é bom. Mas se eu fizer com outra, é mais sexo do que se eu fizer com essa. E se eu fizer com várias, eu tenho muito mais. O ser humano sem Deus, inevitavelmente, vai ser cooptado por um Deus, com letra minúscula. O ser humano que no Éden disse não para Deus, eu decido a minha vida, achando que é Deus, quando menos perceber, ele vai ter um Deus mandando nele. Ele vai ter alguém dizendo para ele, ditando para ele o que ele deve ser, como ele deve ser e de que jeito ele vai ser feliz, de que forma ele vai ser feliz. A palavra dessa manhã é uma palavra muito séria. Eu preciso muito da sua atenção. Se nós não pregássemos expositivamente, como a gente faz pelos livros, esse seria um assunto que a gente nunca ia tocar num domingo de manhã. Capítulo 7 de 1 Coríntios, estamos seguindo a história, seguindo a carta. A gente percebe que de verdade houve uma comunicação anterior dos irmãos da igreja de Corinto, uma resposta a uma carta que Paulo já havia dado. Ele começa assim: quanto ao que me escrevestes, eles tinham mandado uma carta para Paulo, é bom que o homem não toque em mulher. O que Paulo está falando aqui, meu? Guarda aí, irmão. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você entendeu essa frase, irmão? Vocês podem ficar sem ter relação se for para fazer oração. O que ele está querendo dizer, Zé? A gente já entende já. E isso vos digo como concessão, não como mandamento. Isso não é um mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É um texto que fala sobre a vida conjugal, sobre o sexo, sobre a pureza. Alguns detalhes são importantes sobre a cultura greco-romana, que dominava também os dias da cidade de Corinto. A primeira é de duas correntes filosóficas que eram muito comuns. Dois tipos de pensamento que as pessoas carregavam com elas. Um deles era o ascetismo, os ascetas. Esses aqui eram aqueles que diziam que você tinha que fugir de toda a carnalidade para que tivesse desenvolvimento da sua espiritualidade. Inclusive, que aqueles que eram casados não deveriam ter relações para se purificarem e serem mais espirituais. Os caras eram rigorosos ao excesso. E tinham aqueles que eram libertinos. A matéria nada é mesmo, vamos cair na gandaia, o que importa é a alma e o conhecimento.
E era evidente que esse tipo de pensamento da sociedade também permeasse a cabeça das pessoas que estavam na comunidade cristã, como acontece com a gente hoje. Os filmes que nós assistimos, as coisas que a gente vê, as notícias, o modo de vida, as manias, os costumes, os hábitos, sim, a cultura, também a sexualidade, tudo isso permeia as nossas paredes feitas de peneira. E a gente também tem esses pensamentos lutando contra nós. Ele fala sobre casais e é interessante falar também sobre os viúvos mais adiante. Mas quando chegar nos viúvos a gente fala sobre eles. É também provável que quem escreveu a carta para Paulo, que ele diz assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. O que ele está querendo dizer com isso? Com certeza, dentro da igreja de Corinto, quem endereçou uma carta a Paulo foi esse lado mais asceta. Gente que trouxe para dentro da fé cristã, dentro daquela comunidade, essa ideia de que tudo é impuro e nem o homem deve ter relação com a sua mulher. Por isso Paulo diz, olha, quanto ao que vocês me escreveram, tá certo, o homem não deve ficar tocando em mulher, mas vamos arrumar isso aqui, não é todo mundo. Deixa eu falar sobre os casais. Deixa eu falar sobre quem é casado e sobre quem não é. Vocês estão certos, mas vocês estão certos em parte. Não é bem assim. Aí ele começa a falar sobre o casamento e sobre a relação do homem com a mulher. Vale aqui um parênteses sobre o hábito e o costume daquela época. Os casamentos eram arrumados. Bom, isso aconteceu também no Brasil, não muito tempo atrás. Por um interesse econômico, social, político, havia um contrato onde os pais davam os seus filhos em união. Um segundo detalhe é que geralmente, o que acontece, irmãos, é que naquela época era muito comum a menina se casar com 12, 13 anos de idade, ela era dada como propriedade a um homem. E geralmente ele era bem mais velho. Aliás, era muito comum as moças ficarem viúvas cedo. Quando Paulo diz, no casamento, você vai tocar numa mulher, tá certo, não é para sair por aí como doido. Nesse ponto os ascetas têm razão, mas dentro do casamento, a mulher satisfaz o seu marido e o marido a sua mulher. Me parece que Paulo não diz que o casamento não deva ser por contrato, ele não está aqui batendo de frente com o costume da época, mas ele está dizendo, seja como seja, a mulher não pode ser um objeto sexual do seu marido. Ela satisfaz o seu marido assim como ele também a satisfaz. Ela traz alegria ao seu marido como ele também traz alegria à sua mulher. Ela traz felicidade e cuida dele assim como ele cuida dela. Acho que vale a pena a gente abrir um outro parênteses dentro do parênteses aqui, irmão. Lá em Efésios, quando Paulo diz assim, mulheres sejam submissas a seus maridos, e maridos amem as suas mulheres e deem a sua vida por elas. Eu não acho que Paulo está colocando a mulher como um capacho. Porque mulher ser submissa ao seu marido já era a coisa mais comum do mundo naqueles dias. Quando ele diz assim, mulheres sejam submissas, as que elas disseram, beleza, nova, conta uma nova para nós. Isso nós já somos. Nós somos objetos deles. Ele não diz aquilo para colocar a mulher para baixo, não. Ele diz aquilo para elevar a mulher. Porque ele diz assim, mulheres, vocês são submissas aos maridos? Beleza, entende aqui, ó marido, você tem que morrer por ela agora, tá? Você tem que dar a sua vida por ela. Ela não é teu objeto que você compra e usa como você quer. Como Cristo se entregou pela igreja, se preciso for, você vai dar a sua vida por ela. E vai amá-la como você ama a sua própria vida. Muita gente lê esse texto para dizer que a mulher tem que ser submissa. Isso ela já era, meu irmão. Está dizendo isso para que o homem deixe de ser um ogro. E para que ele que subjuga a mulher se coloque no mesmo patamar. E entenda que os dois pertencem a Cristo. Aliás, ele diz isso no final do capítulo 6, que a gente leu na última pregação.
Ambos foram comprados pelo sangue e nenhum dos dois se pertencem, porque ambos pertencem a Deus. Portanto, aquilo que você faz pela sua esposa e aquilo que a sua esposa faz por você, é no sentido de que eu entendo que eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus, e nem ele, nem ela pertence a si próprio, mas ao Senhor, e nós nos tratamos assim. O casamento tem a figura, a imagem do que Cristo fez pela igreja. Claro que nós como igreja somos submissos a Cristo, Ele é o noivo e nós a noiva. Mas como não ser submisso a alguém que entregou a vida por nós? Como não dizer, Senhor, minha vida é tua, se Ele morreu no nosso lugar antes da gente amá-lo? Grandes problemas a gente vive nos dias de hoje. Nós temos desafios da educação, da nossa cultura, da cultura sexual da nossa cidade, da ética, da moral. Mas sabe, irmãos, que tudo começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar. Da maneira como nós vivemos, da nossa santificação. Igreja não é o lugar que eu vou para receber um passe e ir para casa abençoado. Igreja é quem eu sou, transformado pelo Espírito Santo de Deus, sendo a cada dia moldado pela sua palavra, pela sua presença em mim. E na comunidade, como igreja que somos, aprendemos uns com os outros, sujeitamo-nos uns aos outros no temor do Senhor. Nossos dons edificam-nos uns aos outros, servimos uns aos outros, e aqui crescemos e adoramos a Deus. Foi muito bem dito, semana passada o Ito pregou no culto das 11, ele disse, louvor não é um negócio que a gente faz para que Deus venha. O momento nosso de louvor é pelo que Deus fez em todos nós, a gente se ajunta porque Ele já está aqui e a gente o adora. Gente que vai sendo transformada a cada dia pelo momento, desde o momento em que Cristo entrou na sua vida. É bem provável que, é bom que o homem não toque em mulher, é provável que isso fosse um ditado, sabe, um jargão. Fede mais, não cheira bem, sabe? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Coisas desse tipo, né? Quem mexe com fogo vai se queimar. É bom que o homem não toque em mulher. Isso deveria ser um jargão, um ditado dos ascetas. É provável, é o que se acredita. E por isso Paulo repete essa frase. Quanto ao que vocês me escreveram, legal o ditado, é bom que o homem não toque em mulher, mas vamos devagar. Vamos começar pelo lar, em que ambos pertencem a Cristo. Como vocês se juntaram, eu não sei. Como vocês se casaram, eu não sei. Mas agora ambos têm Cristo no coração. Agora vocês dois pertencem a Ele, não são mais de vocês. E a vida de vocês satisfaz a Deus quando vocês satisfazem um ao outro, porque essa é uma dádiva de Deus. Essa é uma dádiva de Deus. Maridos e mulheres, essa é uma dádiva de Deus para vocês. Não são muitas as reuniões que a gente tem para falar sobre isso, mas é muito bom a gente ter uma palavra de Deus que trata de todos os assuntos. Marido, se cuide. Corte a sua unha. Cuide de você. Eu não estou fazendo uma piada, eu estou dizendo sério. Corte bem o seu cabelo. Passe um bom perfume. Cuide-se. Você não é seu. Você não é seu. Você é da sua esposa. Cuidado quando você traz para dentro de casa as coisas que estão lá fora. É bem difícil. Homem, a gente fica muito irritado com o dia a dia, trânsito, trabalho. Mas você não é mais seu. Cuide-se e satisfaça a sua mulher. Satisfaça com o teu amor, satisfaça com o teu carinho. Mas você não sabe como é que ela é, Zé. Calma que a gente chega lá. Estou falando de você. Porque é você que morre por ela. A Bíblia não diz que a mulher morre pelo marido. Você morreria por ela? Morreria. Então começa cortando o cabelo. Tem um adesivo, lá na geladeira de casa, eu li essa semana. Que
que a Blanche colocou lá é um imã, né, amor? Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça. Vamos salvar o mundo, vamos recuperar o planeta. Não dá para começar lavando a louça? Né? Já começa limpando alguma coisa. Já que você vai morrer pela sua esposa, satisfaça a sua esposa. Mulher, da mesma forma. Cuide-se. Você não é mais sua, você é do seu esposo. Você quer dizer que é por isso que tem traição? Claro que não. Traição é falta de caráter, falta do Espírito Santo de Deus, falta de hombridade, falta de um monte de coisa. Mas só por causa disso, então, a gente vai viver relaxado? Só por isso, então, a gente não vai demonstrar amor, carinho, compreensão? Há quanto tempo você não tem uma relação sexual com a sua esposa? Não responda para mim, poupe-me dos detalhes, mas pense. Porque Deus deu isso para vocês, para nós todos. Sabe qual é o problema? É que as filosofias que estão ao nosso redor dizem para nós que o sexo dentro do casamento é chato e fora é legal. Como se o sexo fora do casamento fosse mais sexo do que o que está dentro. Como se fosse maior, mais do que aquilo que eu já tenho. Porque as filosofias dizem para nós que as fantasias que a gente tem que ter na cabeça é que nos trazem prazer. Na verdade, tudo que é bom é chato. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão certos, não é bom que o homem toque mulher, mas eu não estou dizendo isso com relação ao casamento. Com relação ao casamento, em parte, o marido não é dono de si mesmo, ele pertence à sua esposa. Olha o que ele está dizendo aqui. O homem que assinava um contrato e que a mulher era dele, ele está dizendo, ela não pertence a ela mesma e você é que pertence a ela. Não é você que a tem, ela tem você. Viu? E se você carrega o tipo de imagem que a sua esposa é o seu capacho ou é a sua serva, você está errado. Você é para ela o que Cristo foi para a igreja. A segurança que Cristo dá para a igreja é a segurança que o marido dá para a esposa. As palavras de amor e compreensão e de carinho, de ensino que Deus dá para nós é a que você, marido, dá para a sua esposa. As palavras de sabedoria, de consolo que Cristo dá para a igreja é o que você, marido, dá para a sua esposa. O abraço, a proteção, defendendo das coisas do mal que Deus faz conosco, é o que o marido faz com a esposa. E a esposa é aquela que se entrega e fala, é lógico que eu vou me entregar. Aquela que louva e agradece todos os dias. Aquela que serve de coração aberto como nós servimos a Deus. Aquela que ama e é grata todos os dias como nós somos a Deus. E o interessante é que Paulo não está dizendo que nós somos obrigados a fazer isso. Isso é o mais interessante. Porque na verdade, irmão, quem sou eu? O que é esse lugar? Para você sair daqui e dizer, minha religião agora está me obrigando a alguma coisa. Oh, ninguém obriga ninguém a nada, irmão. A verdade é que eu e você sabemos que a gente pode sair por aquela porta e a gente fazer o que quiser. Aqui dentro a gente é santinho, levanta a mão. Mas a gente sabe que a gente faz o que a gente quer. Algumas pessoas me perguntam assim, me diz aí na Bíblia, fala se isso aqui é certo ou se é errado. Eu digo, para que você quer saber o que está escrito na Bíblia? Você faz tudo o que está na Bíblia? Não faz. Você mente, trai, engana, corrompe e é corrompido, é falso. E agora fica discutindo se adulterar ou ter relação fora do casamento é pecado ou não, dentre tantas outras coisas que você faz que não está escrito. Você não faz porque está escrito. Eu e você não fazemos porque está escrito. Porque está cheio de coisa que está escrito que eu e você não fazemos e você sabe disso. O problema não é o que está escrito aqui. O problema é o que está escrito aqui. O problema é o quanto de Cristo está em nós.
O quanto do prazer, da alegria de termos Deus está em nós. Porque o sexo é um Deus. Não, você está falando demais, sexo não é um Deus. Não, sexo é um Deus. E você serve a Ele. Não, você está falando demais. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é Deus? Claro. Jesus é Deus. Aquele versículo do Salmo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Ah, claro, eu canto na igreja, a minha alma tem sede de Deus. Oh, você crê nisso? Eu creio. E aquele verso que está escrito que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Claro, porque Ele é Senhor. Eu te pergunto, quem é Deus na sua vida? O que ocupa mais o teu pensamento? Ou da namorada, ou da companheira de trabalho, ou da moça que passa na rua, ou do filme, ou do site, ou das besteiras do grupo de WhatsApp dos caras do trabalho, das fotografias. Já que Jesus é Deus e o sexo não é, eu te pergunto, quem ocupa mais tempo na sua vida? Qual deles é Deus? Eu falo isso para homens e para mulheres, porque não é diferente. Todos nós estamos nessa mesma luta, irmãos. Todos nós estamos nessa mesma guerra, porque a gente tem um bombardeio de bazuca na nossa cabeça, no nosso telefone, no nosso computador, na nossa televisão, ao vivo e a cores. Até para ver um jogo de futebol na Copa do Mundo, tem a mulher pelada na arquibancada e a câmera fica mostrando. E você fica, Croácia. Porque nós somos bombardeados pela ideia de que o nosso casamento é chato. E Paulo está dizendo não. Isso é a coisa mais linda que tem. É você pertencer a alguém e esse alguém pertencer a você. Isso é para nós todos. Isso é para todos nós. Aprendermos juntos como é importante a vida conjugal que Deus nos deu. Os ascetas diziam que se o casal não fizesse sexo, eles teriam uma elevação espiritual. E Paulo diz assim, tudo bem, vai. Vocês não devem deixar de ter relação de jeito nenhum. Aconteceu algum problema, vocês estão os dois preocupados, se abstiveram de fazer para orar, até entendo, tem dia que você não tem nem cabeça para fazer alguma coisa e juntos vocês estão, mas logo depois já volta, viu? Para que Satanás não tente vocês pela abstinência. Fica orando muito sem fazer, que você vai ver o que vai dar. Mas isso eu digo por concessão, Paulo diz, até permito, mas não é mandamento não. O mandamento é que Deus disse, multiplica aí. E faz, entendeu? Vamos entrar aqui nos detalhes agora, irmãos. Numa reunião de casais a gente pode até entrar em mais detalhes, mas não é o caso. Mas não se abstenham. Porque essa é uma dádiva de Deus para ambos. E ele fala assim, quanto aos viúvos e os jovens, você pode pensar assim, puxa, mas o viúvo já está, né? Já está velhinho, já nem funciona nada. Não. Os viúvos eram jovens. Primeiro porque as mulheres casavam com homens mais velhos, porque eram dadas a eles. Eu li relatos de que moças que chegavam a 25 anos já tinham casado 3 vezes. E um detalhe interessante, para que ela tivesse, isso no sistema greco-romano, tá? Estamos falando de uma cultura greco-romana. Para que ela tivesse direito à herança do marido, pelo menos ela tinha que dar 3 filhos a ele. E para o homem isso era uma honra, ter pelo menos 3 de uma mesma mulher. E ela ficava viúva cedo. Então quando Paulo diz assim, os viúvos, e também tem uma outra coisa, a gente não tinha a expectativa de vida que nós temos hoje. Era infelizmente comum
Não só por guerras, se bem que isso é um pouco mais da antiguidade, mas não diferente aqui, e por enfermidades que pessoas morriam cedo. Então você tinha gente viúva, tanto homem como mulher, que eram jovens. E é interessante Paulo dizer assim, olha, se você é solteiro, ou se você é viúvo e está jovem, e está subindo nas paredes, mordendo tijolo, como eu dizia quando eu era garoto, então se case. E tenha uma vida ativa. Mas não seja cooptado pela loucura que está aí ao seu redor. Deixa eu tentar construir aqui uma imagem na sua cabeça. Eu estou dormindo lá na minha casa e ouço um barulho. Minha casa é um sobrado, ouço um barulho lá embaixo. Eu pego e desço com uma lanterna para ver o que está acontecendo. E eu pego, sei lá, meu filho carregando a televisão no escuro, televisão da sala. Pai! Eu falei, o que você está fazendo, filho? Pô, me perdoa, pai, desculpa. O que foi? Você está carregando a televisão da sala? Tem uma TV no seu quarto? O que aconteceu? Você está sonâmbulo? Não, é que eu estava roubando a TV. Eu já peguei a da cozinha e peguei do quarto da minha irmã também. Tenho 4 televisões na minha... O que você pensaria? Eu falei assim, mas filho, senta aqui, você está com febre? Você bebeu? Você tem a sua, você tirou a da sua irmã e colocou lá. Aí você pegou uma televisãozinha da cozinha que a sua mãe faz a comida e colocou lá também. E agora você está pegando a da sala. Tem alguma coisa errada com você. Porque todas elas são suas. Primeiro. Segundo, é que você não precisa ter 4 no seu quarto. Quem te disse que você vai ser feliz por ter 4 televisões no quarto? Eu não estou entendendo. Primeiro que elas já são suas. Tudo que está aqui já é seu. Essa aqui é a sua casa. E depois você não precisa ter 4 lá. E você não tem que roubar o que já é seu. E por que quem colocou na sua cabeça que se você fizer isso, você vai ser mais feliz? Não sei se você entende comigo que o problema não é ele roubar apenas e pegar uma TV. Não está entendendo absolutamente nada. Não, isso não aconteceu. Mas Deus cria o mundo e diz, olha, isso aqui é tudo de vocês. A terra é de vocês, as árvores são de vocês, o fruto é de vocês, a semente, ela vai produzir para vocês e vocês vão ser felizes. Aí o homem peca e o mal entra no homem. Aí Deus fala, onde é que você está, Adão? Estou pelado. Eu sempre te vi pelado, agora que você descobriu. Aí Deus olha para a terra e tem gente passando fome e uns caras com 1 milhão de terra. Ele falou, o que está acontecendo aqui? É tudo de vocês. Ele fala, não é bom que o homem esteja só, eu vou criar para ele uma ajudadora. A alegria já é tua, e você ter 4 no seu quarto não vai te fazer mais feliz, mas ele quer ter 10, mulher. Deus deu a ele a riqueza, mas a riqueza virou um Deus, e agora ele quer ter a riqueza dos outros, e ele acha que ele é feliz se ele juntar todos esses bilhões do exterior, porque ele vai ser feliz. Deus deu a terra, mas ele quer toda, porque se ele juntar toda, ele vai ser mais feliz. Deus deu a ele o sexo, deu a ele a mulher, mas ele quer tudo, que se ele tiver tudo, ele vai ser feliz. Porque quando o homem rompe com Deus, qualquer coisa vira Deus para ele. E tudo vai dominá-lo. Enquanto ele acha que domina. Eu domino porque eu tenho muita terra. É a terra que te tem, seu doido. Eu domino porque eu tenho muito dinheiro. É o dinheiro que te escravizou. É o sexo que te escravizou. É o poder que te escravizou. De um lado, os libertinos. Para ser feliz você tem que ter tudo. Do outro, os ascetas. Dizendo, foge de tudo que tudo é carne.
E Cristo vem e diz: não é nenhuma coisa nem outra. O que foi dado é dádiva para vocês. E Deus cuida de todo mundo. E Ele sabe da sua necessidade antes de você pedir. O que Ele te deu é para o seu prazer, faça. Mas não seja um tolo, que não é nem a terra, nem o fruto, nem a semente, nem o homem, nem a mulher, nem o sexo, nem o dinheiro, nada disso é Deus. E o seu prazer está em mim, porque eu sou Deus. Eu sei que você está solteiro e você não vê a hora de transar. E você não vai deixar de transar porque o pastor falou para você não transar, né? E nem eu quero ser polícia de ninguém. Mas eu quero dizer a você é que não é isso. Esse é o bombardeio que você sofre e vão dizer um monte de coisas se você não fizer. Porque na verdade todo mundo quer ser Deus de você e dizer o que você tem que fazer. E você obedece a todos porque você é livre para obedecer sem perceber que você é escravo do todo. E que o que Deus nos deu é bom na sua medida. Tudo que Deus deu é bom na sua medida. O casamento, o dinheiro, o sexo, a terra, o fruto, a fama, a profissão, o trabalho, a família, os bens. Tudo que Deus nos deu é bom para o nosso prazer. O problema é quando a gente rompe com Deus e essas coisas viram o nosso Deus. Acho que é mais ou menos isso que Paulo está ensinando a viúvos, a solteiros e a casados. Viva o prazer que Deus te deu com a mulher da tua mocidade. Está lá no Eclesiastes. E Paulo termina assim: olha, eu gostaria que vocês fossem como eu. A gente não tem noção muito certa se Paulo era solteiro, viúvo ou divorciado. Alguns defendem a hipótese de que porque ele se converteu e abandonou tudo, que pode ser que a mulher dele tenha largado dele. A gente não sabe. A verdade é que a gente tem muitas referências de que ele era um cara que optou por ficar sozinho e viveu o celibato e contribuiu com tudo que a gente ouve hoje, com toda a fé, a plantação das igrejas, foi um instrumento de Deus. Ele diz: olha, se quer uma dica, faça o que eu fiz porque eu sou muito feliz. Mas eu entendo, ele diz, que nem todos têm esse dom, nem todos têm essa vocação. Mas se você não tem, então casa. Não fique abrasado. Você gosta dessa menina? Ame ela. Está namorando com ela porque você descobriu ali alguém que pensa como você pensa e tem a fé como você tem? Puxa, que legal. Não é, desmancha. Namoro foi feito para acabar. Namoro foi feito para acabar. Ou vira casamento, ou acaba mesmo. Quando vira casamento, é mais do que o namoro. Ele continua subjacente, mas é mais do que o namoro. Eu queria que orasse para restaurar meu namoro. Ele foi feito para acabar. Que bom, acabou. Cumpriu o seu propósito. Você não gosta dela? Você não gosta dele? É só por isso que vocês estão juntos? É só pelo aparelho genital? Faz isso com você. Porque você não pertence a você, você pertence a Cristo. Agora, essa conversa que eu estou tendo não é para todo mundo. Isso que eu estou falando não é regra e não é lei. Só é para aquelas pessoas que disseram: eu não sou meu, eu sou de Cristo. Se não é o seu caso, relaxa, faz o que você quiser. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para aqueles que tiveram encontro com Cristo e entenderam que a sua vida agora não pertence a você mesmo, mas pertence a Ele. E você sente mesmo que o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando você lê a palavra, parece que é Ele falando dentro de você. E quando você peca, você quer entrar no sapato, porque você fica muito triste, porque você vive nele. E você pertence a Ele. Eu estou falando com essas pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Isso aqui não é regra para a cidade de São Paulo, isso aqui não é regra para o Brasil, isso aqui não é regra para crente, nem para evangélico.
E aliás, não é regra. Essa é uma instrução de vida para quem disse: Jesus, a minha vida é tua. Por isso, mais uma vez eu volto nesse tema. A questão não é se pode e não pode. A questão é por que você está querendo. De quem você é, a quem você pertence. Maridos e mulheres, irmãos, vocês se pertencem. Cuidem-se, amem-se e gozem a vida que Deus lhes deu. Gente de Deus, é muito louco falar isso, porque você não vai ouvir isso. Você vai ouvir o contrário. Faz o que você quiser. Bom, é uma guerra injusta a gente falar isso aqui no domingo, e de segunda a domingo a gente ouviu o contrário. Mas se o verbo habita em nós, ele também fala com a gente todo dia. O livro da carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, passa por uns assuntos doidos, mas isso devia estar acontecendo naquela comunidade. Vai que por cargas d'água também acontece aqui. Essa é a direção de Deus. Numa carta a uma comunidade que fala com a gente em 2018. Deus nos abençoe. Vamos pedir a Deus que nos abençoe com essa direção. Vamos confessar a Deus o nosso pecado, maridos, mulheres, solteiros, viúvas, se precisamos. Vamos pedir perdão uns aos outros, porque isso é muito bom. E nosso lar será um lar conduzido e guiado pelo Senhor. E o que todo mundo diz que é chato, você vai descobrir, eu também vou descobrir, todos nós vamos descobrir que não. Nós somos pertencentes a Deus, nós somos dele. E somos uns dos outros. E no nosso lar, a gente vê Cristo unido com a igreja, na união que é vista na nossa família. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Feche os seus olhos se você quiser, ore. Se você sente que deve, peça perdão a Deus. Se você sente que você tem faltado em todos os aspectos com o teu esposo, peça perdão a ele. E você, marido, da mesma forma. Que Deus abençoe os nossos laços de amor, de fidelidade, de cumplicidade, de alegria, de satisfação, de prazer, de cuidado, de carinho, de amor. Senhor Jesus, aqui estamos nós, a tua igreja, diante dessa carta escrita há séculos atrás. Passando mais ou menos pelas mesmas coisas que aquela igreja dos nossos irmãos de Corinto passaram. E nós não estamos livres dessas coisas, porque é muito parecido com o que acontece hoje. Senhor, é muito difícil no mundo que nós vivemos trazermos simplicidade, pureza, santificação à nossa união e à nossa vida. Porque nós somos bombardeados pelo império do sexo todos os dias. É uma dádiva que o Senhor deu para nós. É alegria e prazer dentro do nosso lar. Que nunca se transforme num Deus que governe nossa vida, nem o nosso ventre, nem o nosso corpo. Tem misericórdia, Senhor, do nosso pecado. Não somos mais nossos, somos teus, Senhor. Não queremos dar o domínio da nossa vida a Ele, mas ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, como casais, a saber que eu não pertenço a mim, a saber que o cônjuge não pertence a si, que nós pertencemos um ao outro. Nos perdoa, porque por vezes a gente não cuida, não ama, não alegra, não satisfaz como deveríamos. Estamos errando no cumprimento da nossa vocação de marido e de mulher. Nos perdoa, Senhor. Nos abençoa a sermos ministros da Tua vontade dentro do nosso casamento. Todos nós te pedimos perdão. Aqueles que ainda estão sós, como Paulo também diz,
Fortalece, Senhor. Nós te pedimos, Pai, pela alegria no coração de forma completa. Por aqueles que desejam encontrar alguém que te sirva. Promove, Senhor. Eu não sei se essa é uma coisa que a gente pede ou não, mas eu te peço. Promove os encontros. Constitui famílias. Satisfaz corações. Une pessoas pelo teu plano e pela tua soberania. Daqueles, Senhor, que querem satisfazer a ti acima de tudo. Abençoa os nossos lares, nossas famílias. Que isso seja lição para os nossos filhos, Senhor. E eles também cresçam com esse princípio. Não com uma regra, não com uma lei, nem uma obrigação. Mas com o prazer de entender que são teus. Livra-nos do mal, do assédio, da loucura dessa terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. E obrigado, Jesus, porque nada foi omitido nessa epístola, para que a gente forçadamente tivéssemos que passar por esses assuntos que são muito importantes para nós. E todos nós te pedimos, Senhor, que a tua verdadeira cura esteja dentro das nossas casas, nos nossos lares, relacionamentos. Sejamos felizes. Graça sobre graça nós te pedimos, Senhor. Sabedoria, transformação do nosso entendimento. E o teu evangelho seja a alegria nas nossas famílias. Obrigado por esse domingo. Daqui a pouco a gente vai almoçar juntos em família, Senhor. E vamos juntos celebrar. Abençoa os nossos lares, nossos casamentos, filhos, a nossa união. E nos faz vivermos, Senhor, segundo o teu Espírito Santo, que é Senhor das nossas vidas. Obrigado por esse domingo, por esta manhã. Nos despede na tua paz. Que a gente volte para casa debaixo da tua proteção. Nossa vida é tua. E em tudo nós te agradecemos e te adoramos porque tu és Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe.